E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Conta Aí. Bom, nesse episódio a gente está contando com a colaboração da nossa professora, a Priscila Veit, que vai contar pra gente um pouquinho mais sobre a história da arte, em celebração do Dia Nacional da Arte, comemorado no dia 12 de agosto. Muito obrigada, professora, pela participação. Eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês. Bom, todo mundo sabe como é e o que é a arte brasileira. Os poemas, os estilos musicais, a arte de rua, mas poucas pessoas sabem de onde que veio todo esse começo. Professora, você poderia contar um pouquinho pra gente qual que é a origem da nossa arte brasileira? Claro. Bom, nós precisamos ter ciência de que a arte brasileira, ela já existia antes que o europeu chegasse aqui no Brasil, como os indígenas que aqui habitavam. Então, a música, a dança, a pintura, a escultura, tudo isso já existia aqui, né, no nosso país, desenvolvido, feito, executado pelos indígenas que aqui habitavam. Em torno dos 1500, quando os europeus aqui chegaram, eles se apropriaram dessa arte e trouxeram as influências europeias para cá. Por quê? Como eles eram nossos colonizadores, aqui então iria existir a arte que os colonizadores trouxeram. Feito assim, até artistas do exterior vieram para o Brasil, fugidos de causas políticas, enfim, para ensinar os brasileiros que aqui viviam a trabalhar a arte, a executar a arte e a apreciar a arte conforme os europeus viam. Então houve assim um cessar da arte indígena e a arte europeia começou a proliferar e muitas pessoas passam a ver a arte brasileira a partir desse momento. Mas não, a gente já teve a arte indígena fazendo parte do nosso repertório artístico muito antes disso. Bom, e é como a nossa professora tinha falado, a arte brasileira, desde o seu começo, teve muito dessa influência europeia, né, por conta dessa supervalorização dessa cultura. Professora, você sabe nos dizer quando que os artistas brasileiros, eles, depois desse período de colonização, eles conseguiram se desprender dessa supervalorização da cultura europeia e começaram a criar uma arte que tem mais a ver com a nossa cara, a cara dos brasileiros? Isso. Então, foi no final do século XIX, começo do século XX, que muitos artistas foram estudar na Europa. E lá estando, entraram em contato com as vanguardas europeias que estavam sendo desenvolvidas nessa época. Voltando ao Brasil, eles então trouxeram na bagagem essas características das vanguardas europeias, mas continuaram a fazer a arte aqui no Brasil usando temáticas brasileiras, cores brasileiras, o mestiço brasileiro, que não tem lá na Europa, que não havia lá na Europa. Então a arte brasileira, vamos falar, a arte moderna brasileira com essas características, ela passa a existir a partir de 1922 com a Semana de Arte Moderna. Antes disso, 1917, Anita Malfatti já faz uma exposição solo, mas ainda não representando tanto esses costumes nacionais como após 1922 e na Semana de 22, né? Que essas características brasileiras, elas ficam mais evidentes. Bom, e além desse marco, né, que revolucionou a história da arte brasileira, a Semana de Arte Moderna, como a nossa professora tinha falado, a gente também tem uma outra parte da cultura muito importante para a nossa sociedade, que é o folclore. Professora, você pode contar pra gente um pouco mais de onde que veio o folclore e um pouco mais da importância dele para a nossa cultura? Então, o folclore é uma identidade. Toda nação tem a sua identidade cultural, política, enfim. O Brasil, por ser uma grande nação e que recebeu muitos povos estrangeiros, ele tem uma identidade bastante diversificada. A cada região, né, nós temos uma história folclórica, uma lenda folclórica. Então, nós falamos que o folclore brasileiro é riquíssimo, porque ele tem muita coisa no seu bojo.
O que é o folclore? É a cultura popular. Não essa cultura popular do dia a dia, de brincadeira. Então, se você pega a cantiga de ninar, Nana Neném. O Nana Neném, ele identifica uma região brasileira. Todas as crianças de uma certa região brasileira foram ninadas com essa música Nana Neném. E se você sai do nosso país, ou se você vai para a região Nordeste, você vai perceber que lá não existe essa música. Por quê? Porque ela é uma identidade aqui da nossa região. Então, o folclore é isso, é trazer a identidade. E aí foi influenciado por várias culturas bem diferentes, né? Desde a cultura africana até a cultura asiática, que se mesclou aqui e que foi dando essa cara, essa nova roupagem para o nosso povo. E devido a toda essa importância, o folclore ele também é reconhecido como um patrimônio imaterial dos brasileiros, definido pela Unesco. Inclusive, no dia 17 de agosto é comemorado o Dia do Patrimônio Histórico, que trouxe consigo também a Semana da Preservação do Patrimônio Histórico em Pernambuco, realizado desde 2008. Professora, quais que são os impactos e a importância de um evento como esse, principalmente no nosso país, onde a cultura nacional ainda é tão desvalorizada pela população? Então, o que vem a ser um patrimônio? É aquilo que faz sentido para você. Pode ser que não faça sentido para a pessoa que está ao seu lado, mas faz parte da sua história, faz parte das suas memórias, faz parte do seu tesouro cultural, vamos dizer assim. Se ele é tão importante para mim, eu quero preservá-lo. E eu quero que as gerações vindouras preservem também. Assim a gente pensa o patrimônio histórico. O Brasil, como você mesmo falou, tem ainda que aprender com isso, né? Porque muitos dos nossos patrimônios, que são bastantes, materiais, imateriais, naturais, enfim, eles não são preservados. Eles chegam até a ser catalogados como sendo patrimônio histórico. Mas uma vez catalogados, eles são esquecidos pelas entidades que deveriam preservá-lo, né? Então, assim, nós precisamos aprender, nós precisamos entender que nem sempre aquilo que para mim não é nada para todo mundo. Ele pode, para mim, não falar diretamente, mas ele fala para uma sociedade, para uma comunidade que tem aquilo como um valor. Isso é o patrimônio. E nós, brasileiros, precisamos trazer essa cultura de preservar os nossos patrimônios. Aqui no Vale, nós temos o bolinho caipira, que ele já entra como um folclore da região, porque a receita dele ela é passada de geração em geração, e entra também como um patrimônio imaterial, porque não é o bolinho que é um patrimônio, mas sim a receita que é um patrimônio. Muitas pessoas nunca comeram bolinho, a não ser quando vêm para a nossa região e saboreiam essa delícia. Esse bolinho caipira, esse patrimônio da nossa região, ele é preservado porque ele caiu no gosto da população. Mas nós precisamos também olhar com muito carinho outros patrimônios materiais, imateriais e naturais que temos aqui na nossa região e que temos no nosso Brasil e que precisamos sim preservá-lo. Por quê? Uma nação sem passado, ela não consegue caminhar para o futuro, para o presente. Então, esse passado, ele precisa estar preservado e tido como importante pelo nosso povo. E quais atitudes você acha que a nossa geração deve tomar para, de uma certa forma, educar as próximas gerações para que eles possam valorizar e entender a importância da nossa cultura? Eu acho que a principal atitude é fazer com que o outro entenda por que aquilo é um patrimônio, né? E explicar que é isso que eu acabei de falar.
que para você pode não ser algo importante, mas para os outros é. Então, o respeito à cultura do outro, o respeito à história do outro, à vida do outro, esse respeito a gente precisa ensinar e ser passado para as gerações vindouras. Bom, gente, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Professora, novamente, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu adorei saber um pouco mais da história da nossa cultura. Bom, não se esqueçam de se inscrever, de curtir e principalmente de compartilhar. E comentem aí nos comentários a ideia dos próximos vídeos do Conta Aí. Muito obrigada! Tchau!